Brilhou a estrela do Renato, apareceu um menino, aliás, rejeitadíssimo pelo Renato, né? O Rodrigues esperou um ano na reserva do Michel improvisado, que fazia gol contra um atrás do outro, até que colocou o menino a jogar com uma certa dúvida, depois deu um espaçamento, Paulo Miranda e David Braz eram os reservas, agora precisou porque o Paulo Miranda estava suspenso na Libertadores da América e vai ganhar de novo os louros de ter lançado mais um menino. Agora, esse menino é um menino que tem noção das coisas dentro de campo, porque ele já jogou em todas as posições. Já jogou de centroavante, de meia, e agora até o Leandro Costa estava sugerindo que ele seja o volante do Grêmio. Se ele tiver toda aquela velocidade para sair, né, como saiu ontem, pode ser volante também. E o presidente Romildo deu entrevista para o centro do país, dizendo que Cavani não vem mais. Recebeu uma ligação do irmão do Cavani. Eu não sei se um dia esteve por vir, mas o presidente foi o único que nunca desmentiu, que alimentou este sonho da torcida do Grêmio. Então, o Cavani não vem mais porque preferiu ficar na Europa. Agora abriu mais o leque ainda, apareceu o mercado inglês. Então, o Cavani vai ficar por lá. Outro que vai ficar por lá é Juliano. Juliano já mandou um recado, dizendo que, por enquanto, não volta para o Brasil. Eu acho que eles só voltam para o Brasil quando eles estão na capa da gaita. Então tem que ver bem esse negócio do Tyson aí, para ver se vale a pena, porque eu não sei. Agora que tem 30 anos, não quer voltar porque é novo ainda. Quer dizer, então tem que vir para cá quando está caindo os pedaços. Ou vem para cá ou vai para a China. Né? Nem o leste europeu quer mais. O leste europeu quer gurizinho também. Então, ou vai para a Arábia, para a China, ou caindo os pedaços, volta para o Brasil. Estou brincando, porque o Juliano ainda realmente é jovem. 30 anos, né? É jovem. O Cudê anda cabrunhado, triste, né? Tem, na entrevista coletiva, mostrado assim desânimo, e agora já começa a vazar até o valor da multa, porque daqui a pouco acertam, né? Ó, saímos, foi bom enquanto durou quase um ano de pandemia, vocês me prometeram tal coisa, não cumpriram, eu também não dei resposta, nem cheguei na final do Gauchão, estou aí com um elenco caindo pelas tabelas, então vamos fazer um acerto. Não sei se isso vai acontecer. Ele tem contrato até o final do ano que vem, mas o Zac está aqui, é mestre, um dos grandes vice-presidentes de futebol que o Internacional teve, inclusive especulado aí há algum tempo para voltar e tal, a cara do Zac. O doutor Elvio está aqui também, já tem bastante experiência em futebol, e quando o sujeito já não está mais muito afim, ou começa essas ondinhas. E olha, o Inter é vice no Campeonato Brasileiro, é segundo colocado, e no máximo vai cair para terceiro ou quarto com esses times que têm jogos a menos, porque tem até entre o devoramento, por exemplo, entre Vasco e Palmeiras, o Inter vai ficar ali, segundo, terceiro, quarto, né? Não vai cair muito não. Mas quando começa essa onda, e o Inter na chave, na Libertadores da América, ainda pode ser campeão. Vai jogar contra um time já morto, que é a Universidade Católica. Se ganhar, vai a 11. Se o Grêmio empatar contra esse América de Cali, e pode empatar, né? Aí vai para os critérios. O Inter ainda pode ser campeão do seu grupo. E é interessante ser campeão, né? Em tese, pega adversários mais fracos na sequência porque o primeiro cruza com o segundo. Aí mistura todos os segundos. Não é mais o primeiro contra o 16º, mas primeiros num pote, segundos no outro pote. E em termos de jogar em casa também, né? Decidir em casa. O Flamengo vai ser segundo. Pois é. Bom, aí tu tá dizendo... Não, tu já tá com esse teu olho de fusca aí pra cima do Grêmio? Não, tô dizendo assim, como a última rodada, que é lá em 22 de outubro, se eu não me engano... Pô, tu só escolheu o Flamengo, não precisa... Não, porque... Isso é uma coisa sórdida, né, doutor? Não, é o campeão da Libertadores passada. Sim. E ele, em tese, ele vai ficar... Hoje é segundo. E se fica em segundo? Por isso que eu digo, é bom ser primeiro. Às vezes sim, às vezes não. Mas decide em casa daí, né? Aquela história. Bom, também a história do Minelli, né? Quem faz o time é a tabela. Quem faz a tabela é o time, Se né? eu saio ganhando aqui, eu boto a responsabilidade lá. Olha aqui, ó. Então, o PP, o Grêmio alega que só teve sondagens. Na verdade, ninguém mais chega no preço que os jogadores valem. E o Grêmio já teve que vender o Everton a menor do que imaginava. E ele não quer vender o PP por qualquer preço. Também não quer ficar embuchado com o PP como ficou com o Luan.
embuchado em termos, né? Porque acabou fazendo um negócio bem razoável com o Corinthians depois. Moledo, titular do Internacional, finally, né? E teve que esperar pelo Fux, pelo Zé Gabriel, pelo Pedro Henrique, né? Por Musto improvisado, só faltaram colocar ali o Jussa, esse que foi contratado pretensamente para ser o reserva do Cuesta. Eu não sei, eles estão reinventando o futebol, né? Porque não jogou nenhuma partida como zagueiro. Porque o Inter não quer, não se agradou dele. Eu quero perguntar para o Zackley e também para o doutor Elvio, que mesmo sendo tricolor pode opinar, o que fazer com esse Leandro Fernandes, depois do que ele fez ontem. Agora, eu sou partidário de uma coisa, se é para dar uma porrada, dá bem dado. Vai dar um cotovelaçozinho de tia, aquele, quer dizer, não, para aí. Não, é que, bom, boa noite. Boa noite, boa noite. Está rolando, já está rolando. É que tem uma situação aí que... Só deixa eu dar mais uma notícia, doutor, prometo que não vou lhe interromper mais. Tá bem. O Saravia teve uma lesão ligamento cruzado, vai ficar só para o ano que vem, aí vai renovar com o Internacional, porque o Porto também vai querer que ele renove, agora simplificou nesse quesito. E, em princípio, o Inter não vai nomear um vice de futebol, mas daí vai cumprir o estatuto, vai descumprir o estatuto. Vai ficar com o Adriano Lozzi e com o David Bandeira. Doutor, desculpe. Mas o que eu dizia é o seguinte, às vezes o jogador não está preparado para aquele tipo de ação que eu não vi, mas dizem que o zagueiro fez, né? Que deu uma encostada em algum lugar aí que não deveria, né? E talvez ele teve uma reação até porque ele joga para trás. Que negócio é esse de ficar se esfregando em mim? Eu não consegui ver, mas muitos comentaram, né, que o zagueiro teria feito um gesto. Dá uma coxada nele. Não sei se foi só uma coxada, se botou o dedo, o que foi, né? E ele parece que faz aquela reação, sai fora. Né? E aí todo mundo já levanta a zaga já levanta o braço. O cara caiu de uma maneira espalhafatosa. Não, ele se atirou, aquilo ali não derruba uma mosca, né? Mas pode ser falta de experiência. Eu sinceramente, eu não crucificaria o jogador, apesar de ter comprometido bastante, né, a equipe com um a menos, um jogo bastante complicado. Mas pelas circunstâncias, assim, eu não crucificaria o jogador porque fez uma besteira e tal. Eu acho que se é isso mesmo, que teve esse gesto, né? Talvez ele não soubesse como reagir. Ele está coladinho no Saravia. No Saravia que a imagem é de frente, no Leandro, a imagem é de frente Fernandes. dele, não aparece atrás. Tem que aparecer uma imagem de trás para ver a distância. Para ver o que foi feito realmente, né? Então, isso é complicado, né? Bastante complicado. E a questão do PP, Rec Isaac, o Grêmio vendeu o Everton, né? E a questão de que se desejava um valor maior e não conseguiu pegar por questões de mercado, né? Questões também, Covid acabou desaparecendo, todos os clubes tiveram uma perda em termos percentuais aí, 20, 25, até 30% dos valores de seus plantéis, né? Então isso também tem que levar em conta, né? Mas a verdade é que o PP hoje é o diferencial do Grêmio, né? Então a meta financeira já foi batida, já foi cumprida, né? E a gente sabe que todo ano os clubes têm que vender um jogador para a questão da meta financeira, mas isso com o Everton já foi batido. Se sai agora o PP, quem vai ser o jogador diferencial, né? Vê quem é que marcou o gol no Grenal? O jogo de ontem, por exemplo, quem é que fez o gol de abertura do placar? Né? Quem é que poderia ser o diferencial? O PP. Se o Grêmio perde o PP hoje, o rendimento da equipe ele cai muito, porque o PP, eu não tenho dúvida que ele é o jogador hoje diferenciado, né? Então, se não alcançar, diferentemente do Everton, que não alcançar, isso é o que eu quero dizer, né? Se não alcançar hoje e agora, neste momento, em relação ao PP, ao valor pretendido, eu entendo que não deva ser vendido, porque a meta financeira, e isso já foi feito com o Everton. Na questão, quero voltar, na questão do Leandro Fernandes, vendo aí a imagem, claro que foi uma certa ingenuidade, talvez uma inexperiência do jogador, mas não dá para crucificar. Eu tenho convicção que a Conmebol vai punir o jogador do América.
ela tem essa característica. Mas aí precisa da imagem, né? Mas tem, né? Mas o De trás. Zaca tem uma imagem em Tem movimento. uma imagem de movimento. Que o cara dá uma coxada Dá bem... uma coxada, ele faz aqui, uma reação natural. Essa mesma Conmebol... Então vocês acham que não era nem para cartão vermelho? Não, é que o juiz está próximo, não está olhando, mas vê o jogador Se cair... tem o VAR. Se 3 jogadores... Se tem o VAR, não é expulso. Se tem o VAR, não é Não, mas se eu ele já olha- acho diferente. Se tem o VAR, os dois são expulsos. Ou porque expulso os porque dois, um erro não ou justifica dá o outro. amarelo para os dois. Ah, Aí até Tassal já pode tinha ser amarelo, uma né? solução salomônica aí, do amarelo para os dois. Mas a cotovelada em si... Mas ela ele é já jogo- tinha- O Tassal já tinha amarelo. Ele já tinha amarelo, só Só que ele que não ele- levou Sim, o segundo mas, amarelo. mas Ele levou o justamente- vermelho direto. mas por quê? Vermelho Porque a cotovelada é jogada de expulsão. Se tem o VAR, no meu modo de ver, mas não é expulsa uma os dois. cotovelada, O que a não- gente está falando, que talvez não seja para crucificar ou botar na geladeira o jogador pelo ato que ele fez, que talvez Que agiu não é nem por uma ingenuidade. cotovelada. Não é nem uma cotovelada. Ela foi fraca, né? Sai daqui, quer dizer, o cara está coxando ele por trás, tem o antecedente aquele do jogador chileno. Já levou uma coxada por trás assim no futebol, Zaque? Ah, Lá bem no- muitas. Eu que marcava, né? Eu não era marcado. Como é que é o teu nome lá? Qual é o teu time lá da praia? Gaba. Gaba, não, mas qual é o outro que é o famoso? Amálgama. Amálgama. Joguei no Pombal. Depois, como Pombal. eu era lateral, eu marcava. Né? Então, Nunca te deram uma chegada. é porque ninguém me marcava, né? Se é muito ruim, deixa solto. Quer dizer que parede não é contigo. Fazer o pivô não é. Não era. Então já teve aquele antecedente do jogador do Chile que deu, acho que foi no Cavani, que ele deu uma vedada. Depois a Conmebol suspendeu o jogador por 3, 4 jogos. Não é o que joga no Barcelona? É? Vidal? Não. Foi Foi o Rara. o Vidal já Valeu, nem, obrigado, Bruno. Vidal já nem está mais no Barcelona, foi para a Inglaterra. Né? Tá bem, só que o jogador complicou tudo. Agora, eu me preocupei um pouco nesse jogo de Libertadores. O Tassal tem alguns jogadores experientes, mas para ganhar uma Libertadores, para chegar bem na Libertadores, tu necessariamente tem que ter uma certa malandragem no bom sentido. Tu tem que ter experiência, tu tem que chegar no juiz, ontem teve uma falta no final Tá, do mas jogo. esse monte de gringo não ajuda? Era em tese para Um ajudar. gringo que foi expulso, o que foi expulso era um gringo. É. E fez um ato de inexperiência. No final do jogo, tem uma falta, que foi a zaga do Internacional, foi os dois volantes, tudo para cabecear, era 45 minutos. E o Bosquilha pegou, é um jogador que já tem uma certa rodagem, jogou na Europa, etc. Ele vai bater a falta. E é um jogador da bola parada, ele tem uma boa bola parada. Quer dizer, ele ia alçar para a área, que tal o Moledo, que tal o Cuesta, que estão os jogadores com uma certa altura, tentar um gol. Aí a barreira do América está a 6, 7 metros a bola. E ele bate. E bateu na barreira. E arma um contra-ataque. Não se bate aquela falta. Não se bate, até porque, para quem está com 10, o empate não era um mau resultado pelas circunstâncias, não bate, mata o jogo. Quer dizer, esta malandragem, e eu insisto do bom sentido, parece que está faltando para o Internacional. Aí tu vê pela televisão a reação do Cudê. O Cudê é um treinador que interage muito na partida com os jogadores. Ele berra, ele caminha, ele fala. Eu gosto de treinador assim. Eu não gosto de treinador que joga para a torcida. É diferente. É diferente. Tem alguns que jogam para a torcida. Ele não. Ele tem uma interação com os jogadores. Tu via o jogo de ontem, ele estava meio que prostrado. Ele estava parado. Ele não estava com... Isso é reflexo do momento político, do momento que o Internacional está vivendo. Não tem a menor dúvida disso. E a questão dos grenais, né? Que a pressão deve ser muito grande. Né? A questão de toda a sequência de os grenais. Claro, na cabeça dele, não deve mexer tanto. Porque é um jogador, um treinador de fora. Mexe mas mais. ele declarou que ele nunca passou por essa situação, né? Nem como jogador e nem como técnico, uma sequência de clássicos tão grande. 4 derrotas e 1 vitória. E um empate. Não tem vitória. Não, tudo bem. Sem vitória. Ok, eu só quero dizer o seguinte. Talvez um dos erros cometidos com o Cudê é que eu tenho que explicar que Grenal não é clássico. Né? O Grenal não é Racing contra o Independente ou contra o Boca, não é Internacional contra o Flamengo, não é Grêmio contra o Palmeiras. Grenal é mais do que um clássico. O campeonato à parte. É mais do que um clássico. E ele talvez não foi passado a ele isto, porque a maneira que o Internacional jogou, na maioria desses clássicos, eu excetuo 2, que eu acho que o Internacional foi bem,
aquele da Libertadores da Briga, e um que o Internacional perdeu Com 10. com 10, segundo o Diego Souza no final. Eu acho que o Internacional fez um belo segundo tempo. Na questão de espírito, na questão de mobilização. O Internacional foi para este Grenal, como foi assim para o final, em tese, daquilo do Campeonato Gaúcho, não a final, mas da semifinal. O Internacional foi como se fosse jogar mais um jogo. E o Grêmio foi dentro do espírito acertado. O Renato tem muito isso. O Renato já tinha quando jogador. O Renato compreende muito bem o Grenal. Ele sabe da importância do Grenal. Já fazia assim quando era jogador. Claro que por ter jogado muitos anos aqui, isto lhe deu essa condição, esse conhecimento e esse sentimento, que o Cudê não foi passado, está sendo passado e talvez não tenha compreendido. E se for com este espírito, neste momento, que o Internacional está numa crise técnica, que o Internacional está com dificuldade de formação de time, com jogadores lesionados, etc., etc., por pior que o momento que o Grêmio esteja, porque eu acho que o Grêmio também não está bem, mas o Grêmio é favorito, passa por cima, se o Internacional for com esse espírito. Não é ir para uma Copa do Mundo, não é isso. Mas tu tem que ir com o espírito. Eu acho que só a presença do Moledo já dá um up no Internacional. O que o Moledo fez ontem é brincadeira. Ele fez primeiro, ele fez o outro jogar. O Cuesta joga muito mais com ele. Não estava jogando nada. É isso aí, o Cuesta cresce com ele. Fica um quarto zagueiro, o zagueiro pelo lado esquerdo, de primeira categoria. E o Moledo tem uma imposição física, tem uma bola aérea muito boa. O jogador, o Diego Souza, que é um belo jogador, não tem a menor dúvida que respeita muito mais o Moledo que o Zé Gabriel, que o outro qualquer, pelo histórico, né? Então, isso te dá uma segurança para o time. Então, mas perde os dois, vai jogar com dois laterais que são os terceiros laterais nas duas posições. Isso também desqualifica muito. Quer dizer, tu já não tem grandes laterais titulares, e vai jogar os terceiros nos dois lados, quer dizer. Mas esse é o momento. O Wendel foi liberado hoje, acho. Foi liberado pelo Covid, agora está 15 dias em casa sem treinar. Não vai jogar. Pois é, mas aí... Ele e o Dourado foram liberados. O Rodinei parece que também pode ser liberado. O Everton do Grêmio também foi liberado. Eu acho que não tem favorito, porque primeiro o Grenal, a gente vê que, na história dos Grenais, a gente vê que, às vezes, um time estava muito por baixo em relação à sequência, né, e à gangorra, e vai até com um time desfalcado, desconfigurado, e acaba ganhando, né? Tem na história, já comentamos várias vezes isso. E ainda nesse ano especificamente, né, pós-Covid, a gente tem questão física, que ela é muito importante, né? Os jogadores voltaram sem pré-temporada, né? Voltaram jogando jogos a valer, né? Seja 3 pontos para classificar, seja Grenal, fase classificatória ali do Gauchão, essas chaves que são curtas da Libertadores, né? Então, não teve jogo que foi amistoso na volta. Todo jogo que entrou, ele valia, né? Então, o jogador, ele de uma parada longa, volta sem a condição física, volta sem a pré-temporada. O que era esperado a partir disso? Muitas lesões. Isso está ocorrendo em todos os times. Não é privilégio da dupla Grenal, em todos. O Libertad não tinha 5, tá? Não tinha 5 jogadores, 5 no DM, tá? O Grêmio e Inter estão com um pouco mais, né? Mas todos estão mais ou menos passando isso. Soma isso a questão de cartões e expulsões e a questão Covid, né? Quer dizer, eu estava chegando na arena antes do jogo, ontem, né? Uma reunião de trabalho no início da tarde, e aí vem aquela notícia da zaga, né? Não poder jogar, zaga titular está fora, não poder jogar. E aí quem é que vai jogar, né? Aí anunciam o Rodrigues, que acabou sendo uma grata surpresa, né? Acabou sendo personagem do jogo. Eu não jogou bem. No Grenal. No Grenal, o Rodrigo, eu achei ele comum no Grenal. No Grenal, cumpridor. Mas aí eu acho que o Renato foi inteligente no Grenal, porque protegeu. Quer dizer, ele jogou o time, ele disse, vocês vão ter que ficar com a bola, né? Vocês vão ter que ficar com a bola pouco chegou lá, pouco foi exigido. Já o que não aconteceu no jogo de ontem, né? Eu não gostei ali da atuação do Grêmio, né? Eu não analiso só números objetivos, mas o número ali, eu recebi 2 prints, um de 63%, outro de 67% de posse de bola a favor da Universidade Católica no primeiro tempo, né? Isso aí é um mau indicativo, né? O Grêmio não achou o jogo no primeiro tempo. Mas por quê?
Mas vamos olhar o time que entrou em campo, né? E o gol cedo no segundo tempo fez com que a posse de bola fosse gol contra a Universidade Católica. Já ia chegar lá. Nós temos um primeiro tempo que é do Universidade, né? Com jogadores experientes, né? Tem uma faixa de idade média maior que a do Grêmio, se impôs, precisava, estava jogando a vida, sabia que se não saísse daqui com empate, com derrota, estava fora. Então ele jogava a vida, né? O Universidade Católica, né? Só que a zaga reserva. A questão aí um conceito meu de não ter um primeiro volante. Não jogou ontem primeiro volante. Matheus Henrique, para mim, é segundo volante. E a mesma função do Darlan. Meio de campo, estatura baixa, todos os três. Alisson, Matheus Henrique e o Darlan. Todos estatura baixa. Meio de campo com o Robinho, que eu faço essa pergunta, eu tenho a dúvida. O Robinho vai servir como meia de armador? Qual é a posição do Robinho? Pois é, qual é a posição do Robinho? Quer dizer, um time que não tem um meio armador, e esse é também um problema internacional, né? Porque o D'Alessandro, se fala no D'Alessandro, ele não entra, né? Quer dizer, pela questão de idade, questão física e tal, quer dizer, tem que buscar essa solução. E aí o PP na frente, que esse é o diferencial, e o Diego Souza, se o time é pressionado, a bola não chega, não é um jogador que vai sair correndo com a bola, quebrar a linha e sair para ele. Ele precisa ser alimentado, fazer a ponte. Então isso aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim, esse gol do PP, ele é providencial, porque eles estavam vindo para cima, eles estavam aumentando a pressão. E aí sai esse gol, do ponto de vista psicológico, fica muito ruim, porque aí eles já tem que marcar 2, né? E estavam com aquela expectativa de poder abrir o placar, né? E aí o Grêmio se defende como pode. Eu não gostei, valeu pelo resultado, ótimo, excelente resultado, mas a atuação eu não gostei. Mas eu quero crer que, voltando esses jogadores, os jogadores considerados titulares, né? E aí a gente pode discorrer aí o lateral esquerdo, que é o titular, que foi pago um valor importante, né? Pelo lateral que chegou, né? E a gente não sabe quem é o titular, né? Se foi pago esse valor, não foi pago para ficar no banco, né? Mas ele está no banco. Né? Ele está no banco por dentro. Mas ele entrou, ele jogou contra o Atlético Mineiro, ali não tem amostragem com o time misto, né? Mas ontem ele estava no banco. Né? Aí tem a questão da zaga voltar, tem o Lucas Silva, né? O Jean-Pierre, que é um ponto de interrogação, a gente não sabe quando é que volta, que esse meio armador funcionava, né? A informação é que o Jean-Pierre não tem lesão, né? Agora se diz que ele está fora de forma. Mas se ele não estava lesionado, ele não estava treinando... Ele está fora de forma. Pois é. É complicado isso. Então eu quero crer que, voltando esses jogadores titulares, a gente tem uma outra qualidade de equipe. Não, ele não está mais lesionado. O problema é que todos os times do Brasil, todos, sem exceção, os 20 da primeira divisão, ninguém está jogando com o time titular sempre. Com aqueles 11 ideais. Né? Meu time titular no papel é esse. Não consegue, pela questão de... Nós falávamos antes de começar o programa, tu pega o Internacional, ele jogou um Grenal na quarta de noite, quinta folga, trabalhou sexta de manhã, sábado jogou com o São Paulo, domingo foi para a Colômbia 8 horas no avião, segunda-feira tirou o avião do corpo, o reconhecimento no estádio, jogou na terça, viaja na quarta, trabalha na quinta, dá folga quinta de manhã, trabalha na quinta de tarde, trabalha sexta e já joga sábado um Grenal. Esse não tem. Depois viaja para o lugar mais longínquo da América do Sul, que é lá em Cali, em Libertadores. Não, mas não depois, não, digo, agora no Grenal. Sim, mas antes, depois, na sequência... Não, aí é o Chile. Não. É o Chile. Mas o Chile lá no dia 22. Sim. Aí tem um tempo. Aí tem um... Mas não é uma sequência. Eu estou dizendo assim, em 10 dias é uma loucura. Amanhã sai o sorteio da Copa do Brasil, 11h30 da manhã, né? Então, como é que tu vai querer que os treinadores possam estar trabalhando o campo? Quer dizer, a jogada ensaiada, que sempre é característica, o Grêmio, o Renato tem muito disso, já não tem mais, porque não tem tempo, não consegue trabalhar essas jogadas com os jogadores em tese titulares, porque ele perde jogador, perde a zaga 1 hora, 2 horas antes do jogo. Quer dizer, cada clube tem 5, 6 com Covid, tem 3, 4 internacional, perdeu 2 jogadores de ligamento cruzado. Não é uma distensão, não é um estiramento, é ligamento cruzado. É para tirar definitivamente. É para tirar 6 meses. Só abril, maio do ano que vem. Para tirar 6 meses do jogo. O Yuri Alberto jogou alguns minutos, não jogou mais. Vai jogar agora, né? Está de novo à disposição. Então ninguém tem isso.
cada vez mais está desqualificando o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro no nível técnico mais baixo. Se vê pela tabela, se nós pegarmos qualquer outro Campeonato Brasileiro, lá na 11ª, 12ª rodada, o primeiro, o segundo e o terceiro tinham muito mais pontos que tem hoje. 4, 5 mais. Por quê? Porque o nível está muito parecido. Tu perde para um Fortaleza, tu perde com o Goiás, o Grêmio perdeu para o Sport em casa, o Internacional empata com o Goiás, que em tese, em campeonatos normais, esses resultados excepcionalmente acontecem. Em menos excepcionalmente. volume. Agora... Záquia, você acha que o gringo tem o perdão porque ele chegou aqui com um cartaz de ser diferente, de jogar com energia, de jogar, como é que ele diz? Intensidade. Intensidade. Chegou com outro discurso, com mais cartaz e tal. Fala espanhol, ajuda um pouco, às vezes atrapalha um pouco, né? O Mujica, por exemplo, porque ninguém entendia o que ele falava, botaram para a rua. O Esteban Gesto, eu não entendia nada, eu fazia setor do Grêmio, às vezes, não entendia nada que aquele preparador físico do Grêmio falava. Parece que ele não faz força, né, para falar português, né? Então, você acha que ele está tendo perdão, ou porque em outros tempos já teria dançado, né? Então, mas vamos lá. O Internacional é o segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Ponto. Não, já fiz essa ressalva antes. O Internacional ficou 8 rodadas em primeiro, com um plantel médio e com um time comum. Né? Algum mérito tem, não ganhou na sorte. Aí o fato de dizer que o time é fraco, que não ganhou. É curto. Aí até o jogo contra o América, os 4-3, o Internacional tinha jogado 6 partidas da Libertadores e não tinha tomado gol. 6 partidas de Libertadores, que o Internacional jogou aquelas as 2 etapas da pré-Libertadores, e da vida e indevinda, e não tinha tomado gol. O Internacional era invicto na Libertadores. Tomou 3 gols contra o América, mas ganhou o jogo. Né? Aí foi, num Grenal, que tu perdeu por 1-0, tá? Porque o Internacional foi mal, mas também não foi assim, uma diferença como em outros Grenais. Se tu pegar o Grenal do Campeonato Gaúcho, os 2-0, foi barato. O Internacional merecia perder demais. Esse aqui do 1-0, ok, né? O Grêmio chutou 3 bolas em gol. Eu não estou tirando o mérito do Grêmio, mas não foi uma diferença muito grande. Mas é que entrou nisso, e eu sei que é a discordância, entrou a tal da interferência política no vestiário. Eu já ouvi de vice-presidentes, já vi de dirigentes, não, isso não atrapalha. Quem trabalhou em vestiário, quem já entrou em vestiário, diz que atrapalha. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que isso tem interferência. Olha, aí tu ouve um treinador falar da saída do vice-presidente. Isso não é a função do treinador, mas o assunto está no vestiário. Aí o Rodrigo Caetano falou da saída do vice-presidente. O assunto está no vestiário. Aí o jogador tem contrato até o final do ano, vem cá, e muda a diretoria agora, eu perco o meu contrato. Claro que interfere. Eu não estou dizendo que o Internacional começou a ter resultados negativos após isso, mas isso fez com que a evolução política do clube tomou um tamanho maior, o futebol ficou meio que desprotegido. Não tem um vice-presidente político hoje. Está lá o Rodrigo com poder, mas o Rodrigo é funcionário. A estrutura política do clube não olha o Rodrigo como um cara que esse é o que manda lá dentro. Então, não tenho a menor dúvida que o erro do Internacional foi não terem adiado as eleições. Eu não consigo compreender, eu não consigo. O governo federal adiou prazo de imposto de renda, adiou prazo de alguns impostos. A pandemia é uma coisa que mudou a vida de todos nós nesse período. Aí o Internacional, o seu presidente do Conselho, monocraticamente, ele indefere uma solicitação acho que até foi, se eu não me engano, foi do Signo, uma solicitação de adiamento das eleições para após o Campeonato Brasileiro, está absolutamente correto. Termina o Campeonato Brasileiro, se dá mais 2 meses para a atual gestão, não é a gestão em si, é para que o futebol pudesse prosseguir. Mas aí, monocraticamente, sem ouvir ninguém, ele ouviu em março o Conselho de Administração, o Conselho de Gestão. Em março era um outro contexto, era um outro quadro, nós não sabíamos até quando iria a pandemia. Então, naquele momento, em março, tu falar em transferir um processo eleitoral estava muito distante. Todo mundo está achando que tem chance de presidir o Inter. E até projetos pessoais. Aí o cara se licencia do Conselho e é candidato a presidente. E foi o mesmo que disse, não, vamos fazer a eleição agora e não vamos fazer a eleição em fevereiro, final de fevereiro. Isso é um prejuízo ao clube. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Eu errei muito lá no futebol, mas eu tenho uma experiência. Eu passei no vestiário 5 vezes. Fui vice-presidente de futebol 5 vezes. E eu sei, quando tinha um problema político, que isso bate no tambor. É o massagista que fala, é o roupeiro, chega no jogador. Tem uma ligação agora por causa do celular. É o empresário. Agora está pior. É o procurador. O cara está preocupado com o futuro do seu Mas seu será que não produto. ia se discutir em janeiro, na hora da onça beber água, terminando as competições, terminando a Copa do Brasil, terminando o Libertadores, terminando o Campeonato Brasileiro, ia se discutir a eleição que viria em fevereiro. Sim, mas daí eu não estou em meio à competição. Eu não estou criando um momento de instabilidade no início da competição. Nós estamos no início do Campeonato Brasileiro, na 11ª, 12ª rodada, e no início da primeira fase. E a saída do Libertadores. Alessandro, como é que você viu? Este problema, se tivesse sido postergado, não ia acontecer agora. Então, não saiu só o Alessandro, saiu 3, 4 vice-presidentes. Um monte. Quer dizer, aí começou a briga política. Saiu o diretor do Amador, saiu Aí um o monte. outro batendo boca com o presidente, a discussão. Isso é ruim. O Internacional estava num momento muito bom. Administrativamente, politicamente, lá estavam se entendendo. E dentro do vestiário, o vestiário funcionando, o Internacional ganhando, com alguns equívocos de contratações, que é absolutamente natural e normal, dentro de um clube sem recursos financeiros. Mas aí eu estou numa posição boa na Libertadores e ótima no Campeonato Brasileiro e trago para mim uma crise. Então, agora, se tem um resultado negativo no Grenal, tu não segura. Se tem um resultado negativo no Grenal, ou tu joga muito bem e perde aquelas coisas do futebol, bom, ok. Mas se jogar o que tem jogado, e a tendência é jogar o que está jogando, ninguém muda de uma hora para outra, tu pode ter uma transpiração maior, uma disposição maior, sempre tu pode. Mas a questão técnica, a questão tática, não vai fazer em 2, 3 dias, tu vai modificar. Aí se tu perde o Grenal, aí tu vai gerar uma grande crise. E essa grande crise criada pelo Internacional. Mas esse Grenal, Zac, é um Grenal Doutor El Fênixson. que ele... Claro que Grenal é um campeonato à parte, pensando assim objetivamente, né? É um campeonato à parte, ninguém gosta de perder e tal, mas o que ele vale? Ele vale 3 pontos num campeonato longo. Isso é o que ele vale objetivamente, né? E vale a 11ª partida do Grêmio sem perder. Sim, mas isso é a Do questão... Grêmio, sempre, não, do Grenal. Do Grenal. Isso é Sem perder Grenal. Isso é a questão da estatística, né? Mas a partida em si é uma partida de 3 pontos. Tá? O que eu acho é que se há alguma convicção, ela não tem que ser feita a partir do Grenal. Ela tem que ser feita a partir de um contexto, né? Porque, eu vou colocar agora porque foi o Grenal. Não adianta ganhar o Grenal e seguir caindo no Campeonato Mas o Brasileiro. Inter do Grenal classificar. conseguiu fazer uma coisa assim, ó. Não vão jogar o Paulo Guerreiro e o Saravia, que são titulares absolutos. Mas são só esses dois. Não jogo do Alessandro, é uma questão técnica do Internacional. Mas aí é por opção. Eu não consigo entender. Aí é questão física também, né? Não, mas é um física. jogador que não tem condições de 90, mas eu não vou botar os 30 do segundo tempo, quando no Grenal está 1-0 para o Grêmio corretamente recua, me dá espaço para o contra-ataque, eu tenho que sair atrás do empate, o Grêmio recuou, o Grêmio tem na saída do PP jogadores de velocidade e vem para trás. Aí eu boto o D'Alessandro, 30 minutos de jogo. O D'Alessandro não tem espaço para jogar. Não tem. E mesmo assim, numa bola parada, ele quase que coloca com a mão na cabeça do Musto, o Musto quase empata. Né? Eu preciso do D'Alessandro quando existe espaços dentro do campo para que com Tu colocaria ele no lugar do Bosquilha? Eu botaria no primeiro tempo. Mas no lugar do Bosquilha? Não preciso abrir. Eu jogo com os 4 no meio campo, do D'Alessandro e o Galhardo. Tira o gringo. O Abel Hernandes. E vai jogar 30 minutos no primeiro tempo, vai jogar 45, ele joga bem. 45 vai e sai. Pô, eu posso estar, quem sabe, até estar na frente no jogo. Porque ele tem o espaço. Não, ele é muito bom. Ele tem o espaço. Se eu tirar o espaço como Ele Grêmio, ainda é bom jogador. Claro que sim. Ele tem a condição técnica que o Internacional não tem. Ele é um jogador que, na jogada individual, ele provoca um drible, tem uma bola parada, tem uma bola enfiada. Ele tem... É que o Inter ficou escravo desse troço de intensidade. Ele já tentou jogar o D'Alessandro lá para frente para não perder a tal da intensidade. Que agora é o que o Zac está sugerindo. É uma questão da tática, quer dizer, o time ele entra com alta intensidade, tenta fazer a pressão, né, e tenta chegar num resultado, fazer um gol num período mais curto.
né? E aí depois ele adquire uma tranquilidade. É uma Mas, doutor, isso aí uma funcionou questão da durante um período, agora não filosofia. está funcionando. Assim Não como tem o essa Musto. intensidade. Assim como o Musto foi trazido por uma função e a gente não viu Que não está jogando. naquela função, né? Quer dizer, as coisas têm que trocar, mas de qualquer forma, o que eu penso em termos assim de convicção de futebol, se for trocar, não é o Grenal. Não pode ser o Grenal. Não, é uma Grenal, consequência. perdi o Grenal, aí é uma saída política. O futebol não pode ser por questões políticas. Mas eu digo, é uma consequência. Ela tem que ser por convicção. Diz, olha, o trabalho vai dar certo, tem condição de dar certo, eu vou acreditar no trabalho. Ou não, é um Grenal de 3 pontos. Mas a Quer dizer, convicção- acabar com tudo, A porque convicção de perdeu. quem? Convicção de A quem? convicção de quem montou a comissão. Mas quem é? Hoje não tem. É isso que eu quero dizer. É? Hoje não tem a figura Hoje do... só tem os remunerados. Só tem os remunerados, velho. Remunerado eu quero É manter o meu David emprego. Bandeira, o Adriano Loz e o... E o Rodrigo. Rodrigo Eu quero manter Caetano. meu emprego. Eu não vou, ele não tem hoje a força de chegar, não. O projeto do treinador está ruim. Este é o vice-presidente político que tem a obrigação e a condição de fazer essa Se te avaliação. convidassem para pegar agora, tu pegava? Não, eu não tenho condições profissionais. Te convidaram já? Não, eu sou de outro lado. O que eu quero dizer é o seguinte, aí tu precisa avaliação... Que lado que tu és? Ah, Só de outro lado. eu sou do outro lado, eu digo... infelizmente, tu faz parte do movimento, que eu respeito o movimento Grêmio, eu não faço parte... de Grêmio nenhum- Democrático. eu não faço parte de nenhum movimento nenhum. Tá? É independente. Há 34 anos sou conselheiro, há 34 anos eu tenho essa independência. Eu sempre achei que os movimentos, com todo o respeito que eu tenho, acho que é importante, mas eles tomaram um tamanho e uma força interna muito grande. Então se pega, independentemente do cara ser do ramo ou não ser do ramo, mas ele é do meu movimento, ou é do movimento que me apoia, se bota em funções. Como é que tu vai botar o vice-presidente de futebol, que é o maior cargo dentro do clube depois do presidente, um cara que pode ser candidato contra o meu grupo? Isso não existe. Isso não existe. É a mesma coisa com um governador, botar um secretário da Casa Civil, que Mas diz é do que ele partido foi- da oposição que vai ser candidato para contra ele. Ele não entrou candidato, mas ele entrou com a intenção. Entrou com a intenção, tu dá o cargo maior, o Internacional em primeiro, tu passa a ser. Tu entendeu? Mas aí essas composições de movimento. E talvez tem pessoas que teriam um perfil indicado para estar naquela função, uma experiência, um conhecimento, mas não é do nosso grupo, não sei o quê, não é do movimento. E com todo respeito, esse movimento é MIG, né? É. MIG, que está lá há não sei quantos anos, 20. ganhou títulos importantes e perdeu o Campeonato Gaúcho para Novo Hamburgo, e foi não sei o quê. Renova as coisas no clube, no estado, numa prefeitura, se renova, ninguém fica tanto tempo, 20 anos. 20 anos. Eu E tenho falavam essa... do Império Otomano ainda, hein? E ficou lá 4, 5 anos, foi campeão do Brasil pela Copa do Brasil, ganhou o Granal de 5-2, de 2-1, Granal do século, nunca fiquei 3 Granais sem perder. Ficou terceiro na E Libertadores. vamos combinar, Vice para o Bahia, vice para o Flamengo. e vamos combinar que o time do Grêmio, naquela época, eu falo 95, proporcionalmente era muito melhor que o Grêmio de hoje. Né? Ah, sim. O Grêmio de Não, sem 95. dúvida, E sem se dúvida. fazia enfrentamento. Aquele era um timaço do E Grêmio. fazia esse enfrentamento, Aquilo quer dizer. ali, E se não- dizia, o Império Otomano é perdedor. Esses são ganhadores. Não tinha ruim em nenhuma posição. Não. Nenhuma posição, não tinha mais ou menos. Sabe que um só não jogou em seleção naquele time de 95. Um só. Darley na Copa América de 95 e outros amistosos. Arce, seleção paraguaia. Rivarola, seleção paraguaia. Paraguai. Adilson com o Falcão na seleção brasileira. Roger com o Filipão na seleção brasileira. Dinho jogou uma partida só na seleção brasileira, um amistoso, mas jogou. Não sabia. Goiano, E já tinha sido campeão do mundo com São Paulo. São Paulo também. Goiano não. Goiano estava no Remo, se não me engano. Não, interior de São Acho que era Paulo. Goiás. Se não, Não, me engano. ou ele estava no Marcílio Dias ou ele estava no Remo. Bom, No Goiás, não. 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 Ou no Novo Horizonte também não. Bom, eu mas acho aí... que era interior de São Paulo. Bom, mas tá aí. O Goiano, ele é de origem lá do Novo Horizontino, de repente é. Bom, mas aí só o Goiano. Carlos Miguel, Arilson, todos, Emerson. O Arilson fugiu da seleção. É, lá em 98, né? 7. Aí estava no Inter. Fugiu também. Jogavam uma enormidade. Arilson, Paulo Carlos Nunes, Miguel, Emerson, Jardel, Paulo tudo Nunes e jogava. Jardel. Todos os jogadores, à exceção do Goiano. E depois o Jardel foi 3 vezes
goleador na Europa. Depois logo que saiu. Ele seguiu em alta, né? E conseguiu algo que poucos brasileiros conseguiram, né? Mas a questão dos movimentos, que o Záquia comentou ali, o que eu vejo é que a relação clube e associado, ela mudou bastante, né? Antes as coisas eram feitas de maneira mais amadora, né? Menos formal, e as pessoas que estavam em volta do clube não eram profissionais, né? E o futebol foi evoluindo, né? Para ter um profissionalismo total, para ter departamentos, para ter softwares hoje de multinacional, né? Eu conheci toda a questão dos softwares do Grêmio lá, é a nível de multinacional que tem de valor investido em software, né? Então, essa situação é uma situação que evoluiu dentro do clube. Por outro lado, acontecia muito daquela situação de pai para filho, pai para sobrinho, né? Tem clube de futebol aí que foi presidente o avô, o tio, o filho, né? Internacional hoje. Não sei, eu sei avô, que tem. Pai e filho. Né? E tio. E essas questões levavam pessoas que eram só do convívio de quem estava lá no poder a ficar se eternizando. E não tinha chance das outras pessoas que queriam colaborar com o clube. A outra situação que aconteceu também em relação ao crescimento dos movimentos é que o torcedor hoje, ele tem uma conscientização e uma vontade de ajudar o clube e ele não tinha acesso ao clube. Então, isso naturalmente... E ele queria também discordar, opinar, né? Então, eu me lembro o REC deve lembrar os primeiros movimentos que foram formados, né? O porquê que foram formados, né? E aí isso foi evoluindo. Hoje está de uma maneira tal, tá, que os movimentos estão para os clubes, assim como os partidos políticos estão para o município, estado, a União, né? É inadmissível pensar que isso não existe. E aí entra aquela questão da situação, se todo mundo colabora para um lado e esse lado é vencedor, tem que distribuir lá, né? Tem que distribuir, mas eu acho que é uma maneira que permite que o associado, os movimentos têm estatuto, o faxineiro pode ser conselheiro. Quando é que um faxineiro ia ser conselheiro há 20 anos atrás? Nunca. Porque ele não tinha aquela condição de chegar no clube. Outra coisa, o clube hoje ele é muito fechado. Antes, há 20, 30 anos atrás, era aberto, chegava lá, estava lá o presidente despachando, né? Era uma coisa mais informal. Hoje, o torcedor não tem acesso. Ele não tem acesso. Não. Por isso é que os movimentos são lá do lado de fora. Cada um tem a sua sede ali e tal. Eles não estão dentro do clube, eles têm a sua sede fora do clube. Compraram a avenida inteira ali. E a partir daí eles se organizam para fazer a colaboração com o clube. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos com o Dr. Elvio Henrickson, com o Luiz Fernando Záquia, aqui no nosso Cadeira Cativa. Vamos juntos até que horas hoje aqui? Só situa aqui 8h13. Já voltamos. Záquia, você então jogaria com D'Alessandro e sem um dos atacantes. Até porque o Patrick, o Bosquilha tem características de chegada. Não, e até porque assim, veja bem, o próprio Patrick, o jogo de ontem mostrou claramente, ele não está ainda no ritmo, ele ficou fora, é um jogador muito intenso, né? Mas é um jogador que tem que estar num ritmo de jogo. É aquilo que eu falávamos antes, não há mais tempo para treinamento. É jogo. Tu vai adquirir ritmo, vai adquirir forma, é jogando. Tu não tem saudade de um ponteirinho no Inter, assim? Um jogador de lado. Tu pega o exemplo do Grêmio, né? O Grêmio tem uma fábrica. O Grêmio tem esse menino PP. Fábrica. E o Ferreirinha tem entrado bem. Mas... E tinha o Everton, e tinha o Pedro Rocha, e tinha o Fernandinho. Tinha. Mas é fábrica? O PP... o jogador de lado. O PP é o jogador agudo, o jogador de lado, o jogador que faz a jogada individual e faz gol. E tem uns que nem chegaram a jogar, né? Foram vendidos. Não, e tem o Elias, e tem o Rildo. Gui Azevedo. Esse Rildo joga menos que eu vi um jogo do Rildo. É que também está naquela fase que o Isaac é craque.
Eu já ouvi isso. O Isaac, esse é craque. Porra, vamos devagar, é igual o Internacional. Porque o Zé Gabriel, porque o fulano. Vamos devagar. Claro que um time vencedor, um time que está ganhando... tá mordido aí. Um time que está ganhando, tu bota o jogador, ele vai e joga com mais facilidade. Mas nem Internacional nem Grêmio estão ganhando. Tá? Então, quando o Grêmio estava naquela época, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores, e estava bem, tu tinha a estrutura do time, botava um jogador, ele vai embora. Eu me lembro de uma frase, para justificar isso que você está falando, justificar não, exemplificar. O Inter, os caras diziam assim, tem até aquele Otavinho. Aquele Otavinho hoje é destaque em Portugal. Está no Porto, lá. Aquele Otavinho foi a rapa do tacho. Bom, ainda tem mais um Otavinho para arrumar mais uns 6, 7 milhões. O Inter vendeu o Otavinho por 7 milhões. Só que assim, voltando ao jogador de lado, o Internacional está com essa dificuldade. Pode ver que ele procurou no Marcos Guilherme, eu acho que contratou o Marcos Guilherme achando que era do Atlético Paranaense. É um outro jogador hoje, a ida dele para o futebol árabe mudou essa característica, o treinador também é um jogador que recompõe, um jogador de intensidade, jogador de velocidade, mas não, é um jogador de lado, ele não faz a jogada de lado, ele não faz jogada para o lateral. Aí trouxe esse menino, esse jogador... Leandro Fernandes. Eu vi muito pouco, mas o pouco que eu vi não é um jogador de lado. Teve uma partida no Granal que ele entrou 15 minutos, que ficou ali meio ponta direita, não sei. Mas o jogador de velocidade, eu pego de novo o exemplo do PP, que eu acho um belo jogador. Esse jogador que vai para cima, que conduz a bola com velocidade, que vai para cima do lateral, jogador que conclui, o Internacional não tem no seu grupo e o Internacional precisa de um jogador assim. O Internacional precisa, porque não adianta tu querer botar o Thiago Galhardo. Ontem, por exemplo, era constrangedor o segundo tempo dele, porque é um jogador que iniciava bem a jogada, dá o primeiro drible, dá o segundo, e o terceiro ele tem que dar um tapa de 4 metros, ele já não tinha condição física para isso. Eu teria colocado o Marcos Guilherme. Até pode ser, mas tu vê como o Internacional está carente. Aí ele bota 2 centroavantes um do lado do outro, mas a bola tem que chegar, por isso que eu insisto no D'Alessandro. Alguém tem que pifar, alguém tem que... O Grêmio teve vou pegar o exemplo do Grêmio, o Elcio, estou me metendo aí no teu lado, mas o Grêmio teve um momento muito bom com o Douglas sem condição física, o Douglas, em tese assim, um D'Alessandro hoje, né, a sua condição física. Mas o Renato botava o Douglas numa posição, os 10 corriam por ele. Isso. E os 10 sabiam que corriam por ele. Mas quando chegava a bola no Douglas, ele pifava. Arredondava. Ele cansou ele consagrou aquele Fernandinho. E ele apareceu 10 vezes como centroavante também, o Douglas. Pelo posicionamento, ele dava 3 passos. Ele estava na frente. Estava na pescaria. Ele corria 5 metros para cá, 5 para cá, 5 para cá e 5 para cá. Ou ele pifava alguém, ou ele conseguia dar uns passos curtos e... Agora, no Internacional, eles exigem que o D'Alessandro venha aqui atrás cobrir o lateral. Que botava, essa minha bronca que eu tinha com o Odair no ano passado, que botava o D'Alessandro para marcar lateral esquerdo medíocre. Ele tentou fazer isso com o Nenê. Para recompor junto com ele. Já voltamos. E o Grêmio, doutor? Para o clássico Grenal. O Grêmio tem os 2 das beiradas, que são Alisson e PP, são 2 armas que o Renato tem. Tem um centroavante, que o Renato sempre gostou de jogar, que é o Diego Souza, e a meia cancha. Se conserta a partir da entrada do Jean-Pierre, ou ainda o Maicon fará muita falta? Eu entendo que o único meio armador, que se não é perfeito, desenvolve essa tarefa, acho que com qualidade, é o Jean-Pierre. Né? Então, quando o Jean-Pierre não joga, cai muito a questão da criação. Né? O Maicon, ele ajuda bastante, né? E na questão do meio de campo também, para a primeira volância, né? Que eu entendo que tem que ter um jogador. Eu não posso proteger a zaga com um jogador baixo. Se eu tiver 3 baixinhos no meio de campo, bola alçada para a área vai ser um horror. Você considera o Lucas Silva baixo? Não. O Darlan, o Matheus Henrique e o Alisson. Né? Se eu não tiver, pelo menos o Lucas Silva não tiver, aliás, eu acho que o Grêmio está certo, segundo a gente escuta aí a questão das posições de carência, né? Um primeiro volante e um centroavante, né? Para que tenha alguma outra opção ao Diego, né? Então, a questão do meio de campo, ela preocupa em cima disso. Agora, a gente não sabe quem é que vai jogar, a gente não sabe quem é que vai estar à disposição, né? Desfalques por questões físicas, desfalques por Covid, né? A gente não tem nenhuma certeza, né? Então, eu não diria
Agora, parte da imprensa... Teve um Grenal que parte da imprensa disse que o Internacional era favorito, baseado no jogo anterior. Né? Agora, baseado no jogo anterior, o Grêmio é favorito. Eu acho que o favoritismo... Não penso dessa forma. Eu acho que não tem favoritismo nenhum. Os dois times estão com muitos desfalques e a incerteza ela é muito grande. Né? O Internacional tem esse componente aí de que a estatística pesa muito contra ele. Né? Se o Grêmio perder, um jogo de 3 pontos, quer dizer... De 10, perdeu os últimos 10... Mas se perder, entra na zona do rebaixamento. Mas o campeonato é longo. Sim, sim. O campeonato é longo. Perder um jogo fora de casa não é uma coisa... Por um time que não é pequeno, né? Internacional não é um time pequeno. Mas é dentro de casa, né? O jogo é na arena. É na arena. É na arena. Perdão. É na arena. Perdão. Mas mesmo assim a questão é um jogo de 3 pontos, né? Ele é um clássico, né? Mesmo sendo na arena. Perder um clássico, né, dentro da sua casa não é uma coisa do outro mundo. O que pesa muito contra o Internacional é a questão da estatística, que isso aí vai dar, evidentemente, uma injeção maior, né, na questão de não perder, né, de não perder e tentar ganhar, tentar quebrar, né, mas eu acho que não tem favoritismo. É um jogo para empate. Tu acha? Tá, só vai ter a condição física, eu acho que isso vai pesar no Internacional. Tá um time que vai chegar cansado, está cansado. Mas aí, aquela superação que nós estamos falando, eu acho que o empate empurra os problemas mais adiante. Mas não continua melhora a estatística. Mas esquece, aí eu concordo, esquece a estatística. Tu fazer um ponto fora de casa, num clássico, no Campeonato Brasileiro, é um bom resultado. Estando na segunda colocação, né? Já voltamos. Rodrigues é o cara do momento. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande você estar tendo uma oportunidade no clube como é o Grêmio. Ter excelente zagueiro como Jeromel, Kahneman, Paulo Miranda, David Braz, até o próprio Juan, que eu joguei na transição, recém subiu, é muito bom. Então, eu fico muito feliz em estar tendo a oportunidade. Sim, o Kahneman, Jeromel ali, Paulo Miranda... David Braz, o Juan também. A gente sempre vem conversando, a gente é da mesma posição ali, mas um vem ajudando o outro. Então, fico muito feliz em estar jogando com grandes zagueiros como eles. Então, venham aproveitando as oportunidades e venham dando o meu melhor. Bom, então o senhor também negocia por um empate? Não tem essa aí. Não, eu acho que a questão de negociar por empate não, porque quem joga em casa acho que tem a obrigação de vencer e o Grêmio na tabela precisa somar ponto. Então, o empate pode ser um bom resultado dependendo do desenrolar do jogo. Eu acho que ninguém negocia empate, né? Nem Grêmio, nem Inter. Mas o Rodrigues, eu estava me lembrando ali da entrevista dele, eu estava lá em Natal quando ele foi contratado e eu perguntei para o pessoal ali, né? Como é que é esse zagueiro e tal? O pessoal deu todas grandes referências dele, né? Quando ele foi contratado. Eu até não me esqueço que estava na praia conversando com aquele que jogou no Cruzeiro, o Natal, que foi centroavante. Ponta direita lá do Cruzeiro, vendendo picolé, brigando por conseguir uma aposentadoria, um salário mínimo ali, e se virando vendendo picolé na praia. Lá. Aí o pessoal me apresentou, a gente conversou, e aí estava conversando com o pessoal de futebol sobre o Rodrigues, aí deram boas referências. Ele veio aqui, ficou, é verdade, foi banco do Michel, improvisado da zaga, né? Depois ele entrou algumas partidas, não foi muito bem, mas agora eu acho que ele amadureceu, né? Fez 2 partidas já satisfatórias e foi o protagonista da última, né? Marcando. Lembra quem era o ponteiro esquerdo? Natal, Tostão... Hilton Oliveira. Hilton Oliveira, porque depois foi o Joãozinho, mas daí já foi Jairzinho, né? E já foi também o Natal Roberto Batata. É 67, 68. Isso. Natal, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. Depois foi Roberto Batata, Jairzinho, Palinha e Joãozinho.
Mas ele estava naquele time que bateu o Copa do Brasil. Santos. Isso. 65, 66. Acho que é 66. 66. Ele estava naquele time que bateu o Santos. Ah, um baita ponto né? de direito. E que ganhou as 2 partidas na final, né? Tanto lá em BH como Uma foi 5 na Vila B. B. Isso, alguma coisa assim. Não, o Cruzeiro... Era o um Cruzeiro grande time. Tinha um timaço, né? eu acho, Hoje- eu acho que na hierarquia era o terceiro, né? Santos, Botafogo e Cruzeiro. Hoje dá pena. Hoje dá pena. Dá pena o Cruzeiro. Esse dia eu assisti um jogo, o Cruzeiro e Avaí. 1 a 0, Geninho estava ainda? 1 a 0 para Avaí. Não, foi. Já era o Ney Franco. Não, mas estou dizendo no Avaí que Sim, era o Geninho. eu achei que o Geninho ia cair porque ele tomou 5-2 em casa do Sampaio Corrêa. Mas ganhou do Figueirense agora 1 a 0, Sim. clássico. Não, ele tá reagindo, ganhou do Cruzeiro. Pena, o Cruzeiro dá pena como instituição. Né? O que uma administração irresponsável, sem controle, etc., traz de prejuízo a um clube. Deve o que não tem como pagar, jogadores não pode contratar pela penalidade da FIFA, um time ruim, jogadores ruins, uns moleques que de repente poderiam ser bons jogadores. A receita de Série B não tem aquela questão de manter no primeiro ano a receita de Série A. Complicado. Zaque, o que você acha que renova no Conselho do Inter? Percentual? Não sei. Vai misturar bastante? Cara, porque agora tem o Camisa Vermelha, até o Eugênio Paes Amorim está nesse grupo aí, o Fernando Tuttenhagen está nesse grupo, o Charlon está nesse grupo. Esse grupo é um grupo bem eclético, assim. E até vou te dizer, faz barulho. Tem outros movimentos menores, né? Mas tem o I9, tem o Acorda Conselho junto com o sócio deliberativo, que Surge o Amanhã, né? Tem o MIG, tem o Confraria agora, que virou dissidência do MIG. Pois é muito movimento, como aquelas brigas que a gente que não são construtivas, né? Eu acho que o Itaçal teve um bom momento, e acho que o Fernando Carvalho teve essa competência, quando ele conseguiu politicamente quase que pacificar o Internacional. E aí foi muito parecido com o que o Romildo fez no Grêmio, né? O Romildo construiu esse entendimento dos movimentos, etc., todos participando da gestão, e o clube começa a ganhar, e as broncas são muito menos intensas. E o Fernando fez isso numa época, naquela época vitoriosa do Internacional. Mas depois começou essas divisões que estão levando o Internacional nisso. Quer dizer, na nossa época, saudosista, mas não era. Naquela época, assim, a situação e a oposição. Tu sabia quem era a oposição, tu tratava a oposição bem, havia um respeito, havia assim, a oposição também tinha um objetivo de construir, de ajudar, de colaborar. E dessa oposição surgiram grandes dirigentes, né? Pegar o Miranda no Inter 2000, tá o Eduardo Lache, tá o João Patrício, pessoas que surgiram disso, o Pedrinho Tedesco, mas que contribuíram e construíram um clube. Hoje o que eu vejo é muita briga, muita... raiva. E aí quando começa a não ter um entendimento, o prejudicado é o clube. É a política pela política, às vezes. O prejudicado é o clube. Doutor Elvio Henrique, o senhor não se assustou com o dano moral de 1.900.000 para o Thiago Neves? Eu não conheço as rubricas, né, as quais tinha que ser pagas, né? Mas se sabe, e também não sei se é o caso, né? Se sabe quando se faz os acordos trabalhistas, tá, que se a gente paga verbas de natureza salarial, há incidência da contribuição previdenciária, é uma questão tributária. Quando se paga verbas sem natureza salarial, de natureza indenizatória, não tem essa incidência da contribuição previdenciária. Então, quando a gente faz um acordo, lá na Justiça do Trabalho, eu estou falando genericamente, eu não quero me meter num contrato que eu não participei, né, e que não tem os detalhes, mas essa informação ela é correta. Quando a gente faz um acordo, seja na Justiça do Trabalho ou pré-Justiça do Trabalho, a gente classifica as rubricas e tenta colocar o máximo possível na rubrica indenizatória. Para quê? Qual é o efeito disso? Não ter a incidência da contribuição previdenciária sobre aquele valor de natureza salarial, ao qual vai aumentar o custo, né? Porque se eu pagar 100% ou empregador, se eu pagar 100% do valor de natureza salarial,
eu vou ter que pagar sobre esse 100% mais um percentual de contribuição previdenciária. Se eu divido e jogo quanto mais natureza indenizatória, não salarial para um lado, aquela base eu estou excluindo de indenização. Então, isso é uma lógica que acontece. Quando se compõem os acordos, eu posso dizer, bom, eu tenho lá a verba A e a verba B é meio a meio, vamos dizer. Então, eu tenho um A de salarial e um B indenizatório. Mas eu posso botar 70 indenizatório e 30 salarial. Então, para saber como é que se chegou nisso, né, teria que ver a composição das rubricas indenizadas. Valeu, doutor Elvio Henrique. Valeu, obrigado, Luciano Záquia. Bela dupla. Até amanhã.